Olá, paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Mais Sábios. Este programa que tem sido exibido todos os domingos, aqui pelo canal do YouTube e também pela TV. E nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor e desejar que seja mais um programa onde todos nós possamos participar juntos dele. Aqui nós falamos sobre o idoso e para o idoso. Para todos aqueles que têm nos acompanhado, esta é mais uma edição deste programa e onde nós estamos aqui para falar de um tema tão importante, dando sequência ao último episódio, quando falamos de grupo de assistência. E tem sido uma bênção poder ver na vida dos nossos queridos irmãos idosos a participação deles nos cultos, nas atividades da igreja. Desde já queremos pedir para o senhor e para a senhora que nos assiste pelo YouTube que possa se inscrever no canal da Igreja Cristã Maranata, o canal oficial da igreja, onde temos exibido não só este programa, mas diversos outros programas, cultos, e tem sido certamente um grande benefício na vida do crente. Nós estamos aqui com muita alegria, recebendo 2 pastores para poder falar de um tema, que é a sequência do último episódio, e vamos falar propriamente dito daquilo que é feito como trabalho dentro de um grupo de assistência. Nós recebemos aqui, mais uma vez com alegria, pastor Luciano Rangel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Abel, um prazer, uma alegria estar com um companheiro aqui, participando desse programa, e a paz do Senhor também aos nossos queridos irmãos idosos, espalhados pelo Brasil, Alguns até do exterior também, das igrejas do exterior que estão participando conosco. É uma alegria poder participar desse programa e aprender, Como o próprio título do programa, Mais Sábios, Cada experiência que é contada, a gente tem aprendido bastante. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. Também conosco aqui, pastor Mauro Brito, que retorna aqui ao nosso programa também, para poder dar continuidade a esse tema. Seja muito bem-vindo, pastor Mauro. Amém, com certeza. É sempre uma bênção estar aqui com os irmãos. Como o pastor Luciano falou, nós temos muito a aprender com esses nossos idosos e eles nos inspiram. E essa é a maior recompensa que nós temos em trabalhar com eles, porque a cada vez que nós damos essa assistência, eles vão nos inspirando a estar mais no Senhor, buscar mais a palavra do Senhor. A paz do Senhor a todos, a todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Amém. Glória a Jesus. Então estamos aqui hoje com os pastores que certamente vão falar com a gente aqui um pouco da experiência, do que é uma assistência, de como é esse trabalho. E os irmãos vão perceber aqui que durante todo este episódio nós vamos aprender muito. É muita alegria, poder fazer parte de uma obra onde nas diversas partes do Brasil e do mundo os nossos irmãos têm vivido a mesma comunhão. Antes de começar a conversar com os pastores aqui, eu quero pedir ainda que você possa curtir este programa, Tem um joinha que fica aqui embaixo e você pode clicar nele, dando ali o seu like, Que é fazendo com que este programa e também o canal oficial da igreja no YouTube, ele tenha mais visibilidade, mais relevância e atinja mais pessoas ainda, e tem sido certamente um canal de bênçãos onde o Senhor tem operado grandemente na vida de pessoas. Pastor Luciano Rangel está hoje lá em Viçosa, na igreja de Viçosa, pastoreando ali, e tem a experiência ali certamente com muitos irmãos idosos. E eu queria já começar aqui o nosso programa fazendo uma pergunta. Essa assistência, como que ela deve acontecer? Tem que esperar a pessoa chegar na igreja e aí ela fica ali um tempão ali, já visitando, participando de cultos. Depois disso que a gente começa a dar uma assistência para ela, como é que funciona? Então, como é bom servir o Senhor e ter a direção do Espírito Santo, pastor Abel? Porque tudo começa antes do visitante vir à igreja. Há uma palavra que diz assim que Deus nada faz sem antes revelar aos seus servos, os profetas.
é a experiência do culto profético, né? Eu até aproveitando para contar uma experiência de uma irmã da nossa igreja lá em Viçosa, a nossa querida irmã Maria José. E é interessante que na década de 80, já tem bastante tempo, há mais de 40 anos, a igreja, a igreja que eu estou lá é a primeira igreja em Viçosa, e funcionava num salão. E o Senhor concedeu um sonho, um dom espiritual, que viria para a igreja e iria se converter uma senhora, e o Senhor falou o nome dela, se chama Maria José, e ela vai ficar responsável pelo jardim da igreja. E é interessante que na igreja não tinha nem jardim, né? Passado alguns meses, se converteu essa senhora, que se chamava Maria José, e a igreja já estava preparada, já sabia, né, que Deus é que tinha enviado, e rapidamente ela se envolveu na comunhão, né, participou, foi batizada nas águas, né. A assistência começou logo no início, porque o Senhor já tinha preparado, né. A bênção do culto profético é exatamente isso, Deus já nos prepara para receber os nossos visitantes. E passaram mais alguns anos, aí foi construído o templo no centro da cidade, em Viçosa, e essa irmã se cumpriu aquilo que o Senhor falou, ela ficou encarregada de cuidar do jardim. E hoje, com 84 anos, diante de tantas dificuldades, até de enfermidades que ela já passou ao longo do tempo, ela nunca deixou de ser fiel ao Senhor, nunca deixou a função de cuidar do jardim, da manutenção da casa do Senhor, né? Então, assim, falando, né, de grupos de assistência, do trabalho, ela, ao mesmo tempo que recebeu assistência, foi integrada rapidamente na igreja, ela sentiu o abraço da igreja na vida dela e começou a já dar frutos para se cumprir a palavra, né? A palavra no Salmo 92, verso 14, na velhice darão frutos, e louvado seja o nome do Senhor, porque os nossos idosos, eles continuam trabalhando, servindo ao Senhor, sendo muito úteis na casa do Senhor, nas diversas funções, dos trabalhos do grupo de assistência, nas igrejas que nós passamos, né, Pastor Abel? A gente percebe, observa que os idosos, não somente os varões, como nós temos idosos pastores, diáconos, obreiros, homens fiéis ao Senhor, né? Que trabalham na obra do Senhor, mas nós temos as irmãs também, as senhoras idosas, que ocupam diversas funções na casa do Senhor, claro, sem nenhum peso, né? Mesmo porque para eles, né, é um prazer servir ao Senhor, né? A obra nunca é um peso para a vida deles, é um prazer, Glória a Deus. É um refrigério para eles, né? Sim. Então, a gente conta esse testemunho aí dessa irmã que até hoje, mesmo diante de tantas dificuldades, ela nunca pensou em deixar essa função, porque ela tem a consciência que foi o Senhor quem a chamou para essa responsabilidade. Que maravilha. Essa experiência é muito interessante, porque nós vemos que a atuação de um grupo de assistência na igreja, ela começa previamente. Então nós vimos aqui nessa experiência a operação do Espírito Santo, um sinal que se cumpriu, um dom espiritual, que tem sido certamente a vivência da igreja todo dia. Então, você faz parte de um grupo de assistência, você pode participar orando ao Senhor, recebendo os sinais do Espírito Santo e levando ali o dom espiritual que o Senhor te deu para o responsável do grupo de assistência, por exemplo, né? E ele vai tratar diretamente com o pastor da igreja para colocar isso em ordem. A experiência contada aqui pelo pastor Luciano, de fato, nos edifica, porque nós vemos aqui uma igreja que não tinha um jardim, onde o Senhor mostrou que ia entrar uma mulher com o nome de Maria José e dizendo que ela seria responsável, cuidaria, né, ajudaria ali no trabalho do cuidado do jardim da igreja. Então, se o Senhor mostrou isso, os irmãos prontamente ali já estavam esperando o dia que a Maria José ia aparecer no culto. Maria José está aqui hoje, integrada na igreja, participando conosco aqui deste programa também, certamente está nos assistindo. Um grande abraço, irmã Maria José.
Você é fruto de oração, você é fruto de uma bênção que o Senhor já falou lá atrás. E isso acontece nos nossos dias e nos grupos de assistência. Pastor Mauro, que bênção, né? Que bênção. O pastor Luciano, ele citou o processo, né? Então começa lá atrás, começa antes, o grupo de assistência trabalhando, orando, o Senhor mostrando, o visitante que vai entrar, e aquela pessoa que entrou, ela assistiu um culto, ela se converteu, ela teve uma experiência, e ele citou dentro desse processo, inclusive, o batismo, né? O batismo nas águas. O batismo nas águas, ele faz parte deste processo do grupo de assistência. O batismo nas águas não é algo aleatório assim, né? Que a gente escolhe alguém. Vamos batizar esse aqui? Não. É claro que existem ali os critérios, né? Diante da palavra de Deus. Mas onde tudo isso começa? No grupo de assistência. Exatamente. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, né? Da preparação de um batismo, como que funciona o batismo. E inclusive, durante a sua fala aqui, a gente pode até exibir depois aqui algumas fotos de um batismo que o senhor realizou ali, e que foi uma bênção, né? Fruto de uma assistência que aconteceu também. Então fica à vontade para contar aí a respeito disso. Exatamente, porque assim que o idoso, qualquer um chega na igreja, ele precisa ser acolhido, né? A questão da acolhida do grupo de assistência, ele já vai fazer parte de um grupo, ele já vai... as pessoas vão conhecer o nome dele, ele vai conhecer quem é quem, os problemas de cada um, todos vão estar orando por ele. E aí chegou na nossa igreja, uma irmã que ela não tinha condição de ir à igreja, né? Então, o grupo de assistência começou a assistir lá na casa dela. Ela tinha problemas de fratura no quadris, o filho dela também é deficiente e também não estava podendo sair, então a filha que cuida, né? Então, esse trabalho foi feito com eles, levar a palavra, eles conhecerem a palavra melhor, eles terem a assistência do próprio grupo orando ali por eles sentindo esse amor da igreja, né? E eles demonstraram, porque uma das funções do grupo de assistência é levar a pessoa a entender que ela precisa ser batizada, né? Ela precisa descer as águas, um testemunho, né? Não só para a igreja, mas para todos os amigos, os familiares, de que ele tem uma nova vida, que agora a vida dele pertence ao Senhor, né? O simbolismo do batismo, né? Morrer, né, para o mundo e viver agora para o Senhor, né? E então essa senhora, 92 anos mais ou menos, ela tem, e o filho dela também idoso, 60 e poucos anos, e demonstraram ali o interesse, o desejo de descer as águas, mas eles não tinham como, né? Ali a dona Ruth, o Marquinhos, e aí nós fomos até a casa deles para fazer ali o batismo por aspersão, né? Eles não tinham condição de descer as águas, de se movimentar, né? A filha dela, a irmã Vera, que cuida ali o tempo todo. Então o grupo de assistência foi ali, a igreja se reuniu, né? Nós cantamos louvores, né? E fizemos ali o batismo, eles batizados, tão felizes, né? E eles acompanham toda a programação, com certeza estão acompanhando aqui o programa. Um abraço à irmã Ruth, Marquinhos, irmã Vera também, né, os irmãos, porque realmente foi uma experiência maravilhosa, não só para eles, mas para nós também, que é gratificante nós vermos, né, os irmãos ali com uma idade já avançada, mas aceitando o Senhor, querendo viver uma vida nova com o Senhor, agora com experiências, né, na presença do Senhor, a palavra de Deus se manifestando na vida deles. É uma bênção grandiosa. Glória a Deus. Então, diante dessa sua fala aqui, pastor, nós podemos até falar com os nossos telespectadores aqui, os nossos irmãos, muitos estão nos assistindo, né? Pastores, diáconos, as professoras, senhoras, os irmãos nas igrejas que fazem parte de um grupo de assistência.
nós podemos dizer aqui que é fundamental, quando chega um visitante na igreja e ele passa a ser assistido, é fundamental que todos nós possamos estar atentos à situação dessa pessoa. Ainda que ela esteja chegando na igreja cristã Maranata como um visitante, nós devemos procurar saber se essa pessoa ela já teve a experiência do batismo nas águas. Exatamente. Até mesmo porque nós vamos ver daí para frente qual vai ser a tratativa, né? Como que nós vamos fazer? Se é alguém que veio de outra denominação que já está batizado, nós vamos dar sequência na assistência, certamente, né? Em tudo aquilo que envolve o grupo de assistência. Mas se for alguém que não tem a experiência ainda do batismo, o grupo de assistência já tem que começar a orar desde já, para que essa pessoa tenha uma experiência, o desejo de viver isso, né? Assim como a Ruth e o Marcos viveram essa experiência também, porque são servos do Senhor, integrantes hoje de um corpo, ainda que tenham uma carência, uma necessidade especial, uma condição onde não os permite de estar presencialmente ali em um evento de batismo e poder ser batizado ali dentro do tanque. No caso deles aqui foi o batismo por aspersão, e ali eles viveram uma experiência com certeza que é a mesma. Por quê? Quem batiza? Quem batiza é Jesus. O Senhor Jesus os batizou e eles viveram essa experiência gloriosa e fazem parte agora deste corpo. Que maravilha é poder ver aqui, né? Os nossos irmãos sendo batizados, e tem sido uma experiência até, vamos dizer assim, comum nos nossos dias. Porque nós já passamos inclusive aqui em outros episódios, mais fotos e vídeos de batismos que estão acontecendo em casa de repouso, ou em um lar de idosos, né? Ou então um caso específico de um idoso que acabou de vir para a igreja, se converteu agora, mesmo já na sua idade avançada. Tem sido isso comum, né? Nós temos visto aqui pessoas idosas realmente integrando o corpo de Cristo aqui, porque tiveram uma experiência com o Senhor. Podemos até dizer que após o evento, né? O grande evento ali, o Trombetas e Festas, gerou no meio da igreja o desejo de trabalhar mais para o Senhor, e isto fez com que os grupos de assistência se mobilizassem e novas pessoas ali, né, fossem integradas também ao grupo de assistência. Quando nós falamos de grupo de assistência, nós falamos para todos, desde a criança ao ancião. Todos podem trabalhar, todos podem realizar a obra, e isso tem sido uma grande maravilha, um grande benefício. Uma das experiências que nós temos no grupo de assistência é o trabalho de serenatas. Nós vamos exibir algumas fotos aqui agora que vão aparecer, e isso trata de um trabalho de serenatas feito com idosos, os irmãos idosos indo na casa de pessoas cantar louvores, fazer a serenata. Os nossos irmãos lá de Maceió, em Alagoas, da igreja da ICM aqui, Benedito, né? Igreja nossa ali em Alagoas. E esses irmãos indo às ruas ali para poder fazer esse trabalho de serenatas. Vamos ver algumas fotos aqui agora que serão exibidas aqui, e na sequência nós vamos pedir aqui ao pastor Luciano para poder deixar aqui uma palavra sobre este trabalho. Glória a Deus, que bênção, os nossos irmãos idosos que um dia foram assistidos também, né? Que um dia receberam visitas, serenatas, agora fazem parte deste grupo aí, ó, o grupo de idosos que vão nos lares, que vão cantar louvores, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Deixar o registro aqui e um abraço também para o pastor Carlos Costa, que é quem coordena esse trabalho. Ele também é um idoso, tem este grupo junto com ele lá, participando desse trabalho. Pastor Luciano, nós vimos aí, né,
nas fotos que foram apresentadas, os nossos irmãos fazendo um trabalho de serenata. Que bênção, né, pastor Abel? É uma alegria para nós a gente ver os idosos envolvidos nesse trabalho, né? Como nós dissemos antes, eles podem trabalhar de diversas funções na casa do Senhor. E no caso das serenatas, além deles receberem uma bênção de se sentirem tão úteis na obra do Senhor, eles servem de exemplo para os mais novos. Às vezes tem alguém mais desanimado e vê os idosos trabalhando, eles até são constrangidos, né? Misericórdia, eu estou vendo o irmão idoso, a irmã, a senhora, trabalhando, fazendo visitas, serenatas depois do culto, e né, aquele que está mais acomodado fala assim, não, eu também eu não posso ficar parado, não. Então, assim, é uma alegria ver esses idosos, esses irmãos queridos, trabalhando para o Senhor, levando uma palavra de edificação, de esperança, cantando louvores, né? Eu imagino quem está recebendo a serenata, né? Que alegria, né? E muitos que recebem a serenata têm a seguinte experiência: eu quero participar também, né? E muitos acabam indo depois para outras serenatas também. Eu queria até aproveitar, pastor Abel, eu estive há uns mais de 10 anos fazendo uma visita lá na cidade de Maceió e fui à igreja de Benedito Bentes. Acho que os irmãos não vão lembrar, que já tem bastante tempo, mas mesmo assim a gente queria mandar um fraterno abraço, nosso carinho, a nossa alegria. Quando eu estive nessa igreja, uma igreja viva, uma igreja vigorosa, uma bênção o culto lá. Um abraço ao pastor Carlos também. Glória a Deus. Você conhece ali os nossos irmãos. Se foi há 10 anos atrás, nós podemos dizer então que talvez naquela época alguns desses aqui não estavam na classe de idosos ainda, né? Sim. E hoje estão e fazendo esse trabalho de serenatas que é maravilhoso. É um trabalho que faz parte de um resultado, né, gerado dentro de um grupo de assistência. Então tá ali no grupo de assistência. Por que eu estou dizendo que é gerado ali? É porque o grupo de assistência tem conhecimento de como que a situação, a necessidade que cada pessoa apresenta. Então, dentro de um grupo de assistência, é como se fosse uma igreja dentro da igreja. Uma igreja menor dentro da igreja. E ali você tem as pessoas que compõem aquele grupo de assistência e certamente que está em oração, buscando o Senhor e conhece a necessidade, a realidade, né? Se um irmão falta o culto, sabe, né, porque faltou, porque entrou em contato, perguntou o que está acontecendo, alguém sabe da irmã, por que ela se ausentou, o irmão que não veio, né, alguém está ciente de que ele fez uma cirurgia ou de que aconteceu essa situação. Então o grupo de assistência está inteirado de tudo que acontece. E quando isso acontece, quando essa situação ela é identificada na vida de alguém, aí sim gera agora o trabalho de assistência propriamente dito. Um deles pode ser esse aí da serenata, né? Uhum. Imagina você dentro da sua casa, fez uma cirurgia, não pode ir no culto, e já saiu do hospital, está em casa ali, né? Por recomendação médica até, se repousando e esperando o prazo correto para retornar aos cultos. Enquanto isso, aparece um grupo na porta da sua casa cantando louvores, você chega ali, grupo de irmãos idosos. Que bênção, né? Outra experiência também de serenata para aqueles que estão fazendo aniversário. Imagina, no dia do seu aniversário, receber uma serenata especial é muito confortante, né? A gente se sente valorizado, abraçado pela igreja, né? Pronto, aí, ó, já fica a dica aí do pastor Luciano, né? Aos nossos irmãos aí nos grupos de assistência, quer assistir aí o membro que está aniversariando, faz uma serenata para ele, se possível, se der, né? No dia do aniversário dele. Eu gostaria de receber, no dia do meu aniversário, uma serenata. Benção, né? Uma benção. Benção, hein? Muito bom. É isso mesmo. Eu já tive esse privilégio Maravilha. de receber serenata no dia do aniversário. É algo que marcou a nossa vida, né? A gente sente carinho da igreja. Com certeza, com certeza. Bom, nós temos aqui também alguns vídeos, né, que serão exibidos aqui para nós acompanharmos o trabalho de assistência que é feito nos diversos locais aqui do Brasil. O primeiro vídeo, ele é lá de João Pessoa, na Paraíba, onde um casal, os nossos irmãos Riva e Valda, eles estão ali juntamente com um diácono que assiste os idosos, é o diácono Ricardo,
E depois de uma visita realizada, o nosso irmão Ricardo aqui, então, ele conversa um pouco com esses irmãos idosos. Vamos assistir aqui o vídeo deles. Pai do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui na casa dos irmãos aqui, Iva e Valda, nosso grupo de assistência aqui na igreja de João Pessoa. Queremos falar um pouco sobre este momento que estamos aqui, né? Não poderia nos dar um... Amado o Senhor, irmãos, pois eu estou muito feliz de receber essa visita aqui, porque no momento que os irmãos chegam e começam a orar, a gente já sente a presença de Deus e as dificuldades vão embora, né? Porque nós confiamos no Senhor Jesus. E eu sei que a importância da visita é muito bom, porque a gente cresce na vida espiritual da gente, né? E é isso aí, que é maravilhoso receber os irmãos em casa. Amém. E eu tenho o prazer também de oferecer o lanche, a bola chata. É meu prazer. A paz do Senhor, irmãos. É com muita alegria que estamos aqui recebendo os irmãos, dois pastores, um pastor Ricardo, o pastor Gilberto com sua filha e sua esposa que está bem. Isso nos enche de maravilha, Senhor, porque nos traz um renovo espiritual para nossas vidas. E nós queremos que isso aconteça sempre, Senhor. Esta reunião maravilhosa, Senhor. Para nós orarmos e agradecendo ao Senhor por tudo em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço aí ao querido diácono Ricardo, que fez esse vídeo, né, dentro desse trabalho de assistência aos nossos irmãos idosos. E também queremos deixar um abraço aqui a esse casal que tem participado da obra, Riva e Valda. Muito bom tê-los conosco aqui participando. Pastor Mauro Brito. Então, nós vimos aqui na conversa que o nosso irmão ali, o diácono Ricardo, ele apresenta, né, o casal depois de uma visita. Então, nós falamos anteriormente, sobre serenata. Agora vamos falar de visita. Visita também faz parte de um trabalho do grupo de assistência e nós vimos aqui como é importante esse trabalho. Certamente é um grande diferencial, né, que nós temos no grupo de assistência e é um trabalho dos mais importantes que o grupo de assistência presta, é o trabalho de visitas, né? Você vê que o irmão Riva, ele fala bem consistentemente sobre esse trabalho, sobre essa assistência da igreja, né? Como é importante, né, ali a assistência deles em relação às visitas. Porque, como você mesmo falou, no grupo de assistência, os irmãos, eles conhecem a situação de cada um. Então, se o irmão, principalmente o idoso, ele tem situações que ele não consegue nem mesmo se comunicar, assim, de falar para um ou para outro. Então, o grupo de assistência tem um vizinho, tem um conhecido, tem o contato da família. Às vezes a família não está na igreja, mas o idoso sofreu agora, né, recentemente nós tivemos uma situação, uma idosa que mora sozinha, e nós sentimos falta dela na igreja. Quando fomos ver, ela tinha caído, tinha sofrido uma queda, né? Entramos em contato com os familiares, já fomos lá orar pela irmã, né? Está ali com a irmã. Então o grupo de assistência já se mobilizou para estar. E foi uma alegria muito grande para ela, principalmente, até um conforto para ela de saber que ela não está sozinha, né? Então a grande importância dessas visitas do grupo de assistência é de mostrar para cada um que nós não estamos sozinhos, que os nossos idosos eles estão sempre, né? O grupo está atento, a igreja está atenta à situação deles, né? E são muito importantes, né? São muito importantes para o Senhor, muito importantes para nós também, como corpo, né? Essa é maravilhoso fazer parte de uma igreja, fazer parte de um grupo que
está atento a nós também, né? Sim. Nós, né, daqui a 2 anos eu estou entrando na classe dos idosos, então eu também quero ter essa assistência, né? É isso mesmo. Essa assistência, para muitos, é algo de suma importância, né? Por quê? Porque alguns desses nossos irmãos que são idosos e que às vezes moram até sozinhos, né? Ou moram com algum familiar, mas durante o dia passam o dia sozinhos. O culto é o refúgio para eles. Se eles não podem ir para o culto, então eles precisam também dessa assistência. E embora o nosso irmão, né, que recebe essa visita, ele seja um integrante, participante ativo nos cultos, não quer dizer que é porque ele está indo para a igreja todo dia também, que ele não precisa da assistência, que ele não precisa de uma visita, né? Então a visita é muito importante. Por falar em visita, o segundo vídeo aqui que nós vamos exibir é o diácono Carlos, lá da igreja de Alvorada, em Sertãozinho, São Paulo, vai contar para a gente aqui também a respeito de visitas. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Carlos, sou diácono, Sertãozinho, congrego na igreja do Alvorada. O pastor é o pastor Bísio. Eu sou do grupo de assistência, na frente do grupo de assistência. É muito bom visitar, pescar vida para o Senhor, porque é muito valoroso. É um Deus que cuida tanto da gente, a gente faz tanta visita e a gente recebe em dobro. Vai visitar, seja visitado. As maravilhas que Deus faz nessa obra, por isso que é muito bom estar na casa do Senhor. O diácono tem que cuidar da casa, lavar, abrir a igreja, fechar, cuidar das ovelhas do Senhor. A paz do Senhor. Obrigado, irmão Carlos, por ter enviado aqui o seu vídeo contando essa experiência como responsável de grupo, mesmo sendo um idoso, trabalhando na obra. Pastor Luciano, nós vimos aí o nosso irmão Carlos deixando aqui a sua experiência principalmente aqui, de visitas que ele realiza. Que bênção, né? A experiência do diácono Carlos, né? E de assistir e de ser assistido, não é? E porque o amor é assim, a experiência de viver o amor a gente não cobra, a gente dá, não é? E aquilo que nós recebemos de graça, nós damos também, né? E a palavra de Deus diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, os nossos idosos que se dedicam na obra, que são fiéis ao Senhor, tenham certeza de que nunca serão desamparados para se cumprir a palavra do Salmo 34, que diz assim, Davi diz assim, fui moço e agora sou velho, mas jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigando pão. Então, você, meu irmão, minha irmã, que é idoso, que está servindo ao Senhor, que confia no Senhor, está integrado na igreja, tem essa certeza de que nunca vai faltar um cuidado, Deus vai sempre prover alguém para estar do seu lado. Como nós temos sempre falado aqui, a igreja é uma família para nós. Quando falta os familiares na carne, não é? Nós temos a igreja como essa família que supre as faltas, as necessidades dos nossos irmãos que são idosos. Glória a Deus. A participação dos nossos irmãos ali de Sertãozinho tem sido muito grande e nos alegramos com o pastor Bísio. Forte abraço, meu companheiro, pastor Bísio, que é responsável do trabalho de acessibilidade nesta obra, e o cuidado e o zelo, o acolhimento com os nossos queridos irmãos idosos faz parte desse trabalho de acessibilidade. Um abraço, pastor Bísio. Nós temos aqui um terceiro vídeo onde nós vamos aqui, assistir o nosso irmão diácono Dairton, ele que é da igreja de Campo da Gringa, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, e vai contar para a gente aqui também a sua experiência. A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Dairton, sou da Igreja Cristã Maranata, aqui do Campo da Gringa, em Angra dos Reis. Fui muito bem acolhido pelos irmãos. Primeira vez que eu vim à igreja, tive uma assistência formidável. Hoje estou diácono
e muitas experiências tenho tido com o Senhor nesta obra. Os irmãos, até hoje, continuam me dando uma boa assistência e eu também aprendi muito com os irmãos em relação à assistência na casa do Senhor. Estou feliz por fazer parte desta obra, onde eu tenho aprendido bastante no que diz respeito à assistência. E temos muitas orientações que nos ajudam, né, a realizar esta obra com muito amor e também dar uma assistência segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. Por isso estamos alegres e nosso desejo é dar continuação nesta obra maravilhosa, onde o Espírito Santo tem nos conduzido através das revelações e através dos mistérios revelados. A paz do Senhor Jesus a todos os amados. Glória a Deus, irmão Dairton, que bom, né? Viver na obra uma experiência como essa, saber que um dia nós fomos assistidos, mas hoje nós realizamos a obra, nós damos assistência aos nossos queridos irmãos. Muito bom muito boa aqui a sua participação e o cuidado que tem tido com o grupo de assistência. Pastor Mauro, vimos aí o nosso querido irmão diácono Dairton realizando a obra. E que bênção, né? Que bênção estar nessa condição, porque um dia nós fomos assistidos e por conta dessa assistência, o Senhor, Ele operou uma grande bênção, como operou na vida do irmão ali, e Ele poder transmitir, colocar para os irmãos, para os idosos, todos do grupo de assistência dele ali, a experiência que ele teve é muito importante também, né? Porque o Senhor, Ele está conduzindo todas as coisas na vida dele, o Senhor está operando. Uma bênção grandiosa, né, Dairton? Servir ao Senhor é muito bom. Glória a Deus. Pastores, como é bom, né, a gente poder tecer aqui os nossos comentários dentro daquilo que é a experiência vivida todos os dias, né? E os nossos irmãos certamente têm vivido a mesma experiência, uma experiência de ser integrante de uma igreja, de um grupo de assistência e poder realizar esta obra. É tão bom que nós vamos agora assistir mais vídeos. Chegou a hora do recado. Vamos ver aqui os nossos irmãos deixando seus recados. A paz do Senhor, irmãos. Eu sou a dona Conceição, faço parte da Igreja do Vale do Sol de Viçosa, sou ovelha do pastor Toninho. Há 25 anos eu recebo todos os pastores da minha casa, grupo de jovens, eu sou bem assistida pelas igrejas. Eu agradeço muito a Deus pela família que Ele me concedeu, que são os irmãos da igreja, e também porque o Senhor não tem deixado faltar nada na minha vida, nenhum recurso. Todos o Senhor tem olhado para mim com carinho, me concedido tudo que eu preciso. A paz do Senhor, pastor Luciano. Fica com Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Yasmin Oliveira, sou de Campina Grande, Paraíba, do Ministério do Pastor Arimatea Soares. Hoje eu vim dar um recado para minha querida mãinha Margarete, minha avó, que desde sempre foi para mim um exemplo de mulher de fé e muita oração, que me ensinou todos os princípios e valores que há na realização da obra de Deus. Me mostrou quão maravilhoso e gratificante é estar e viver em corpo, é conhecer o Senhor e viver na presença dEle, é realizar a obra de Deus e fazer dEle conhecido em nossas vidas. Ela me ensinou, me ajudou e tenho certeza que muitos dos ensinamentos cheios de sabedoria que um dia essa serva me deu serão carregados para o resto da minha vida. Beijo, manhã. Queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos mandar um abraço para todos os idosos, né, da obra do Senhor. Eu sou o pastor Pedro Riso. Hoje estou responsável pela igreja de Vila Rica, Amaral e Justo Carone. Quero mandar um abraço para todos os idosos, um abraço carinhoso, que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos, as nossas irmãs, que elas possam continuar firmes na presença do Senhor, zelando por aquilo que o Senhor tem feito em suas vidas. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus.
Que maravilha! Os nossos irmãos aí, ó, enviando seus vídeos, deixando aqui os seus recados. E se você também quer enviar um vídeo, deseja participar do nosso programa, porque aqui você é um participante. Então está aparecendo um QR Code agora aqui na tela, onde, através deste QR Code, você vai apontar a câmera do seu celular e vai ser levado ali a uma página para poder salvar ali e enviar o seu vídeo. Nós sempre recomendamos aos irmãos que gravem os seus vídeos de tempo curto, né? De 30 a 40 segundos, 1 minuto no máximo, porque nós temos aqui muitos irmãos enviando os vídeos e queremos exibir o vídeo de todos os nossos irmãos. A sua participação vai ser certamente muito importante para o nosso programa. Chegamos ao final aqui desta edição deste programa e queremos agradecer aos pastores convidados que estiveram conosco aqui neste episódio. Muito obrigado, pastor Luciano Rangel. Amém. É sempre um prazer, uma satisfação estar com os irmãos aqui, pastor Abel. Quando precisar, estamos à disposição e aproveitamos esse momento final, as minhas últimas palavras aos irmãos idosos, né? Que sempre quando tiver oportunidade, eu quero fazer visita, serenata, pode contar comigo aqui, não é? Porque é uma bênção. Quando nós estamos ocupados na obra do Senhor, Ele também se ocupa em nos ajudar, em suprir todas as nossas necessidades. Um forte abraço a todos os nossos queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém, pastor Luciano, muito obrigado. Pastor Mauro Brito, mais uma vez, agradeço aqui ter aceitado aqui o convite para estar conosco e participar do programa Mais Sábios. Amém. Nós aqui agradecemos, né? Porque é sempre um prazer grandioso estar contribuindo para a vida espiritual, né, de cada um dos nossos irmãos, em especial os irmãos idosos, porque, como você mesmo falou, né, é um programa para idosos, mas também sobre os idosos, e eles merecem muito a nossa atenção. Nós estamos à disposição, sempre que for preciso, é só nos chamar. Nós estaremos aqui. Aproveitar para mandar um abraço aos nossos irmãos idosos lá da nossa igreja, que uma grande parte dos irmãos são idosos e estão ali constantes no Senhor, né, trabalhando para o Senhor. Certamente sempre haverá uma oportunidade para todos trabalharem na obra do Senhor, em especial os nossos irmãos idosos. Isso aí. Paz do Senhor. Um abraço que você deixou aqui então para os irmãos da igreja de Jabu. Aqui no município de Vitória, no estado do Espírito Santo. Amém? Chegamos ao final do nosso programa e espero você no próximo episódio. Que Deus te abençoe.